Se você tem uma Boss GT1000 Core, esse vídeo é para você. Vou te mostrar timbres, dicas, presets e muito mais. Caminhos que fazem toda a diferença na sua pedaleira. Vem cá que a gente vai falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui. É muito bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia, em especial dessa máquina de timbres que é a Boss GT1000 Core. Mas olha só, não esquece não, o seu apoio ele é fundamental aqui. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta se você curtiu esse conteúdo e quais outros conteúdos mais está a fim de ver aqui no canal. Todo dia tem muita novidade, tudo feito com muito carinho para você que está aí do outro lado da telinha, para dividir bons conhecimentos sobre guitarra e tecnologia com você. Olha só, a Boss GT1000 Core, apesar do tamanho compacto, é uma das pedaleiras com maior poder de processamento do mercado mundial. E não só isso, ela te permite diagramações que, mesmo com o seu tamanho compacto, fazem dela um sistema extremamente funcional e muito mais do que isso, te permitem tocar ao vivo com tranquilidade, gravar, enfim, eu quero falar sobre como eu programo os meus timbres aqui, nessa espécie de aulão geral da GT1000 Core para te ajudar, se você é um usuário dessa pedaleira, a encontrar melhores resultados. Para começar, eu sempre que pego uma pedaleira nova, eu mexo no sistema global de equalização dela. Eu faço esses filtros porque eles me possibilitam tirar excessos de frequências, de certa forma domar a minha pedaleira. Isso é um raciocínio que eu estou te mostrando aqui, mas que ele vale para qualquer pedaleira de qualquer marca. De uma forma geral, essas pedaleiras, sejam de quais marcas elas forem, vêm com presets de fábrica bem carregados para mostrar os recursos que ela pode te oferecer, assim como a equalização global. E muitas vezes, como nesse caso, a pedaleira ela não é só de guitarra, ela também é de baixo, então ela vai abranger uma gama maior da equalização que a gente ouve, só que inevitavelmente você vai ter frequências que não são tão interessantes. A gente ouve de 20 a 20 mil Hz e a guitarra está dentro de um espaço dessas frequências. Portanto, esses cortes na equalização global, eles fazem a diferença para que você consiga colocar os timbres numa região mais adequada para a guitarra, principalmente trabalhando em linha, principalmente trabalhando com o seu amplificador. Então, basicamente, eu tiro um pouco dos graves, médios e agudos, principalmente no agudo eu dou uma domada maior nele, para que eu possa ter uma gama de possibilidade de atuação maior dentro dos meus presets. Uma coisa que vale eu ressaltar é que o equalizador global, ele é um filtro geral para a pedaleira. Imagina que você está fazendo uma filtragem na saída geral dela, não importa o preset que você está usando. Mas aí, com gamas de frequência para eu trabalhar com mais mobilidade, sem trabalhar no limite, tanto para menos quanto para mais, me possibilitam chegar em melhores resultados. Então, para isso, eu clico no menu, eu tenho o meu In-Out Settings, e aí lá eu vou ter Sub-Out e Main-Out, ou o próprio Output. Uma coisa bacana, na GT1000 normal, na GT1000 grandona, você vai notar que o output ele chama de main out. Na GT1000 Core é simplesmente output. Faço esses cortes, mas principalmente o grande segredo dela está no filtro de agudos e no filtro de graves. Eu corto de 125 para baixo nos graves e corto de 5 kHz para cima nos agudos. Isso me permite dosar as frequências e poder trabalhar de uma forma mais tranquila com os meus presets. A partir disso, eu venho diagramando a minha cadeia de pedais. E aí não tem segredo. Uma coisa muito bacana é que eu sempre falo sobre as pedaleiras. Qualquer que seja a pedaleira de qualquer marca que você comprar, ela não é nada mais, nada menos que uma visão virtual de uma situação analógica, de uma situação real entre amplificadores e pedais. Portanto, se você já sabe mexer com esse sistema analógico, você sabe também mexer com uma pedaleira. É só você colocar a sua ótica para o lugar correto. Sendo assim, quando eu clico em Effect, eu vou abrir a minha cadeia de efeitos. E aí, assim como se eu estivesse trabalhando com um amplificador e pedais, eu não vou ficar criando 1 milhão de cadeias para cada coisa. Se você parar para pensar, o seu kit de pedais preferidos, ele sempre transita numa mesma lógica. E o que é mais legal é que esses pedais são
coringas para sua identidade, você não vai ficar trocando toda hora. Então, uma coisa que me ajuda muito é criar uma cadeia de pedais que ela serve para tudo que eu vou fazer. Por isso, eu vou te falar como eu uso, você pode adaptar para sua identidade ou colocar os pedais da maneira como você gostar mais, ok? Mas aqui eu quero te mostrar como eu uso, como eu penso, como eu trabalho com essa pedaleira. Aliás, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você vai ver aqui embasamentos e estruturas que fazem com que você extraia do seu equipamento o melhor que ele pode te oferecer. Inclusive, para você que está chegando agora e ainda não conhece o meu trabalho, eu sou criador da metodologia Caminho do Timbre, uma metodologia de ensino que já ajudou mais de 1.500 alunos e que fala disso, conceito, estrutura, que te dá autonomia, que te liberta de você depender de qual equipamento você usa, porque afinal de contas, o que você usa é 10% ou menos do seu resultado final. Mas como você gerencia isso é o que faz a diferença, com certeza. Inclusive, para você conhecer mais da seriedade do meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem um link, você consegue conhecer todo o roteiro programático do Caminho do Timbre, que tem mais de 18 módulos completos, aulas bônus, material completo, grupo de suporte ao aluno, grupo exclusivo de suporte ao aluno. E não só isso, é um curso vitalício, você acessa e revisita quantas vezes você quiser. E algo ainda mais legal, ele está sempre sendo atualizado. Inclusive, essa aula que vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, também está disponível lá no Caminho do Timbre. Obviamente que lá você tem um embasamento e uma estruturação ainda maior do que aqui, principalmente falando de uma forma geral e com outras aulas que são exclusivas aos alunos, mas essa em especial eu estou deixando aberto aqui no canal do YouTube para que você também conheça um pouco mais da minha didática, do meu trabalho e veja uma aula na prática. O meu primeiro pedal da cadeia, quando eu uso a minha GT1000 ou qualquer outra pedaleira, é sempre um pitch shifter, guitarra pitch shifter. E a função desse pitch shifter é trabalhar como um drop tune. Isso mesmo, ele troca a afinação da minha guitarra quando eu preciso. Vamos supor que você vai tocar numa banda cover do Van Halen, precisa tocar Panamá, Humans Been, And Talk About Love, músicas que estão afinadas meio tom abaixo, mas na sequência você também vai tocar outras músicas. Mas de repente não quer trocar a afinação da sua guitarra porque você também atua em outros tipos de trabalho que você precisa dessa afinação standard. O drop tune vai servir para isso, ele vai trocar todas as cordas meio tom ou um tom para baixo de acordo com como você vai diagramando. Como é que funciona isso? O direct level, que é o som puro da sua guitarra que se mistura ao pitch shifter, você vai zerar e aí você vai observar no pitch que você tem números, -1, -2, -3, -4 ou até para cima. Mas quando você vai trocar, vai baixar a afinação, você vai trabalhar com menos. -1 é meio tom, -2 é um tom e assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, simular uma guitarra de 7 cordas com um cisão, basta eu colocar minha guitarra com o drop em Ré, afinando a minha sexta corda igual à minha quarta corda, e eu vou para o -3, eu baixo um tom e meio da minha afinação, ou seja, um cisão. E aí entram alguns pontos que são muito importantes. Eu zero o direct level, o level do efeito fica no máximo, o efeito tem que ficar na modalidade mono, e aí eu não vou abrir pré-delay, não vou abrir nada disso. Na sequência eu tenho o meu wah-wah, que eu sou fã e não abro mão de usar o Cry Baby. Na GT1000 Core, basta você inserir um pedal de expressão, liga ele com cabo estéreo-estéreo, e aí você mapeia na pedaleira que você quer que ele seja um wah-wah. Na sequência, eu uso um phaser, assim como o nosso grande saudoso mestre Ed Van Halen fazia, eu ligo esse phaser antes do meu pré-amplificador. Com o som limpo, você não vai perceber tanta diferença dele estar no loop ou estar antes. Lembra que modulações na frente do ampli ficam mais amenas e no loop de efeito elas ficam mais expansivas, mais abrangentes. Mas você percebe essa relação muito mais nítida com sons distorcidos. Então aqui eu estou te falando da cadeia de pedais, vou começar a te falar primeiro do meu som limpo. O phaser cabe muito bem como uma ótima substituição do wah-wah. Para você que já faz parte do Caminho do Timbre, você já viu essa aula específica sobre o phaser, falando sobre todas as utilizações e possibilidades dele. Mas vale ressaltar aqui que ele é uma ótima substituição para o wah-wah. E aí que eu faço? O meu rate, ele vai ser um rate trabalhando com muito mais dosagem disso, então eu vou estar na casa de 30, 33. O depth vai estar na casa de 50. E aí o que eu faço é que o efeito eu corto um pouco dele, coloco na casa de 90%, 80%, varia a minha proposta. Principalmente com drive eu corto bem mais essa mixagem desse efeito, chegando até uns 50%. Mas aí eu abro também, no caso do phaser, do meu direct level, que é o som puro da guitarra, passando. Na sequência eu tenho o meu compressor, eu não exagero demais os parâmetros, uso ele apenas quando eu estou fazendo alguma rítmica com single e eu quero dar um pouco mais de volume, um pouco mais de pressão, eu aciono esse compressor, que como você pode ver no sistema, estou usando um X-Comp, que é exatamente o mesmo pedal da Boss, que é o X-Compressor, que é da linha X, que é da linha que tem a tecnologia MDP, que é o Multi-Dimensional Processor, onde você tem uma sofisticação ainda maior sobre a atuação da sua guitarra nas diferentes
áreas em que você toca, entendendo os harmônicos, enfim, de uma forma mais ampla, definindo mais o que você toca. Na sequência, eu uso o meu overdrive. Você vai notar que na GT1000 Core você pode colocar 2 overdrives. Um dos meus overdrives é um Tube Screamer, que ele tem pouco ganho, ele serve simplesmente para empurrar os canais de distorção do meu amplificador. E o outro, eu costumo usar um fuzz, eu costumo usar um Octave Fuzz. Esse Octave Fuzz vem primeiro do que o Tube Screamer, porque se eu quiser somar ele junto com o Tube Screamer, eu atuo com os dois em conjunto com o Fuzz primeiro. Aí você vai notar o S/R, que é o Send Return. Ele serve para você inserir um pedal externo, um pré-amp externo, ligar qualquer outro tipo de efeito que você queira misturar em qualquer lugar da cadeia de efeitos da sua pedaleira. Por exemplo, se eu quisesse ligar esse JMP1 que você está vendo aqui, eu ligaria o input do JMP1 no send, na verdade o sinal sai do send para o input do JMP1, falando da forma correta, e o output do JMP1 devolve o sinal dele para o return do canal que eu escolher. No caso da GT1000 Core você tem 2, mas eu só uso um deles e eu já vou te falar daqui a pouquinho o porquê disso. Agora eu vou te falar sobre os pré-amplificadores que eu uso, ok? Basicamente, 2 pré-amplificadores para mim são os meus primordiais. Para som limpo, o Natural Clean. E para distorção, o Bridge Stack. O Natural Clean vai arremeter muito bem um amplificador na linha de um Fender, com cleans lindos, com muito brilho e um headroom muito bonito. E o Bridge Stack vai arremeter muito bem a esse som característico de Marshall, que a gente gosta tanto. Basicamente, eu quero chamar a sua atenção para a relação de ganho e volume. Lembra que quanto mais ganho você coloca, que é o sinal de entrada, você tem que conter mais esse volume. Só que no som limpo isso não é tão interessante. Se você colocar muito ganho, a tendência dele rachar, dele clipar e distorcer o seu som é muito grande. Então o que você faz? Corta bem o ganho, principalmente se você está trabalhando com guitarras com humbucker, Les Paul e tudo mais. Segura mais esse ganho, abre mais o volume. Para que você possa alcançar timbres limpos, com qualidade, que vão te ajudar no que você precisa fazer, mas que não distorçam também se você precisar desse tipo de contextualização. O caso inverso acontece quando eu uso o Bridge Stack. Eu abro um pouco mais do ganho e fecho um pouco mais o volume. Lembrando que como ele é um amplificador distorcido, ele obviamente com ganho pequeno já vai me oferecer distorcer o meu canal. O headroom dele é bem baixo. Dividindo os meus sons em Clean, Crunch e Drive, eu coloco o meu Natural Clean, por exemplo, no banco 2. Se eu fizer um Bank Down, eu vou para o banco 1, é um crunch, ou um bank up, eu vou para o 3, que é um drive com mais ganho. Nesse caso do drive com mais ganho, é o mesmo drive tanto para o crunch quanto para o drive principal. A diferença está que no drive principal eu tenho um Tube Screamer empurrando, e aí eu tenho a somatória de 2 overdrives. Basicamente, eu venho dosando as frequências, tanto em um quanto no outro, frequências que estão me incomodando, na hora que eu ligo a minha guitarra com os knobs numa posição mais flat, tudo que está me incomodando de frequência, se eu achar que está muito agudo, se eu achar que está muito grave ou muito médio, eu vou cortar essas frequências. Então, corta os exageros, corta as sobras que você vai colocando bem mais no lugar o seu som e aí você vai inserindo o que você realmente sentir falta para a coloração sonora que você está buscando. Vale eu te falar o seguinte, aqui nesse vídeo que você me ouviu tocando lá no comecinho, eu estou trabalhando em linha, então eu não estou usando amplificador nenhum aqui. Esse som que você ouviu está em linha com os IRs nativos da própria GT1000 Core, mas você pode colocar os IRs externos que você gostar mais também, sem problema nenhum. Você faz isso através do IR Loader e ambos os jeitos ficam fantásticos. Basicamente, eu dosei as frequências e aí eu trabalho sempre com caixa 4 de 12, uso um 5.7, igualzinho esse aqui, ó, que eu estou falando com você, só que simulado na pedaleira, bem para o cantinho do falante. Quanto mais para o canto, mais ele vela o som, quanto mais para o meio, mais ele abre o som. Eu gosto muito de usar, depois do meu preamp, um chorus, onde eu vou trabalhar com ele no modo estéreo, como você ouviu tocando a música do Whitesnake. E aí, eu vou usar esse chorus, o grande lance desse chorus é que eu coloco um pouco de pré-delay nele em 5.5. Eu gosto desse pré-delay nesse ponto. A profundidade está no 50, a mixagem, se eu tiver no som limpo, está aberta no 100%, o direct level também. E aí, o que acontece é o seguinte, eu no rate não exagero demais, o depth está no 50, mas o rate está na casa de 42, 43. Os equalizadores 1, 2, 3 e 4, que estão presentes na GT1000 Core, eu não uso para absolutamente nada, a não ser um deles que não vou alterar frequência nenhuma, mas eu vou colocar mais ganho de volume. De uma forma geral, 4 dB. Por quê? Ele vai ser o meu booster de volume, meu booster de solo. Uma coisa é o booster de ganho, que é o Tube Screamer na frente do amp para empurrar o meu drive, e outra coisa é o meu boost de volume, clean, boost clean, sem alterar nada do meu timbre, só crescendo o volume. Nesse caso eu uso mais ou menos 4 dB, mas variando sua guitarra você pode usar um pouquinho menos ou precisar usar até um pouquinho mais se o captador foi muito comprimido. Continuando os efeitos principais que eu uso, ao finalizar as modulações, eu uso
o meu volume logo depois delas. Por quê? Meus efeitos de reflexão, como delay e reverb, eu quero que essa cauda fique soando ou que essa sensação de reverberação fique soando quando eu fecho o meu pedal de volume. Portanto, eles vêm depois dele. O meu delay preferido, sem dúvida, é o Space Echo. E eu trabalho nesse delay com bastante controle das frequências e dos parâmetros. E eu faço o seguinte, eu uso o Space Echo, aí eu controlo bastante feedback na casa de 16, 17, o mix na casa de 25 a 30, e você vai ver que nos parâmetros, como ele é um delay de fita, uma simulação de um delay de fita, você pode escolher quantas cabeças desse delay de fita está trabalhando. Lembra que esses delays antigos de fita tinham uma cabeça para captar e outras cabeças para repetir. E aí, variando o quanto disso você está usando, você tem diferentes figuras rítmicas atreladas à sua cauda, à sua repetição do seu delay. Eu uso uma só mesmo, e aí vou dosando isso. Meu reverb preferido é um plate. Ele fica em 3.8 no time dele e a mixagem também está bem equilibrada, mais ou menos na casa de 20 a 22%. Uma coisa muito legal que você pode fazer e que eu adoro fazer é o seguinte, na GT1000 Core, a qualquer momento você pode usar preset ou pedal avulso. Por quê? Se você clicar no CTL e no Bank Up, ele transforma a pedaleira em 3 pedais avulsos, então você pode usar os pedais à sua escolha a qualquer momento, isso é muito legal. No caso do meu Clean, eu deixo um phaser que está com um pouquinho mais de velocidade para simular um Leslie sem ser um Leslie. Deixo um phaser para substituir o meu wah e o chorus junto com o Space Echo atuando juntos. Quando eu acionei, ele já liga os dois. Esses acionamentos em conjunto, eles podem ser feitos com a função CTL e, na sequência, com a função Assignment. Assignment quer dizer endereçamento. Então, o que você faz? Você coloca múltiplas funções. Ou seja, eu coloco o chorus no CTL e eu vou lá no Assignment e falo para a pedaleira que o delay também vai ser acionado quando a fonte, que ele chama de source, for o meu CTL1. Então, quando eu clico, aciono o chorus, ele também aciona o Assignment 1. Está mapeado para ser um delay. Isso funciona muito bem e vale para inúmeras coisas. Aliás, o lance dos assignments também funciona se você quiser que a hora que você clique nele, ele desligue um efeito para ligar outro. Funciona perfeitamente bem. Outro ponto que eu até deixei um trechinho aqui da aula para a gente destacar isso, que é uma das coisas que mais me encantam na GT1000 Core, porque eu sou tão fã dessa pedaleira. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje, trabalhando com pedaleiras mais antigas ou mais básicas, é que muitas vezes você vai tocar com uma banda e aí você quer jogar uma via para o técnico de som, uma via já com a simulação de caixa, seu timbre pronto. E às vezes tem um amplificador no palco que você quer usar só para retorno, só para uma referência. O que acontece é que muitas vezes você tem nessas pedaleiras ou uma coisa ou outra. Eu sempre trabalho com o meu output select dela no recording, para que eu possa habilitar os IRs, sejam nativos ou externos. O que acontece quando eu vou trabalhar num amplificador é que eu simplesmente desligo a simulação de caixa, você não precisa mudar o output necessariamente. Se você vai ligar numa caixa de guitarra, não tem que você simular um falante de guitarra num falante de guitarra. Então o que eu faço? Você consegue na sua GT1000 Core dividir esses outputs, isso é genial. Como é que você faz isso? Ele tem o sub-out e o output, lembra? A gente falou disso lá no comecinho. O que é bacana? O output você consegue controlar através do botão frontal da pedaleira. Esse output eu deixo com a simulação de caixa habilitada, ele vai para a mesa. Inclusive, se eu quiser ligar estéreo, ele vai estéreo. O sub-out, você vai ter que transformar um dos seus sends em uma saída avulsa, como um sub-out, uma saída complementar da sua pedaleira. Por isso que eu falei que eu não uso os dois send returns. Por que eu faço isso? Porque o meu send return 2, ele sempre é um sub-out. O volume do sub-out não está no knob, está dentro do sistema. E aí que entra um pulo do gato matador. Eu não sobrecarrego o volume do sub-out. Se você colocar muita saída no sub-out, você pode clipar o sinal de entrada do seu amplificador. Então o que eu faço? Eu doso ele, eu coloco na casa de 35 a 40 e aí eu abro o volume do amp. Geralmente mais para o 35 do que para o 40. Se você trabalhar com um volume mais contido, você pode até abrir mais o seu amp. Se ele for valvulado, isso é ainda mais legal, porque a válvula você vai ter melhores resultados dela abrindo mais o volume. Então essa relação fica matadora. Eu quero te lembrar também o seguinte, a GT1000 Core trabalha controlando amp, controlando MIDI, é uma placa de áudio. Quer dizer, você pode gravar, inclusive aqui no canal você já vai ver vários vídeos que eu estou tocando ao vivo usando só ela. Aliás, depois vê esse vídeo aqui, eu fui gravar um projeto muito legal e eu gravei com ela direto em linha sem usar amplificador nenhum. Dá uma olhadinha que bacana que ficou. Sem dúvida, a GT1000 Core é uma das minhas pedaleiras preferidas, sem contar a questão maravilhosa da portabilidade. Quantos e quantos trabalhos que eu não vou fazer com uma bag de guitarra só. Ela cabe perfeitamente dentro de uma bag. Cabe ela, cabe um pedal de expressão.
eu quero te mostrar o pedal de expressão que eu uso, inclusive. Esse é o EFR Keep Control. Ele é dos meus amigos da EFR, do meu grande amigo Everton da EFR. Eu consigo controlar através dele o wah, o M, volume, o que eu quiser usar. E ele não vale só para GT1000 Core, ele vale para inúmeras pedaleiras do mercado de inúmeras marcas, tá? E agora que você entendeu todos os recursos que eu uso para chegar nos sons que eu preciso com a minha GT1000 Core, vamos ouvir um pouquinho dos meus timbres de novo. Agora me conta, você curtiu esse vídeo? Você já conhecia, já imaginava que tava para fazer tanta coisa com a GT1000 Core? A Boss foi realmente incrível em toda a diagramação desse produto e todos os recursos dele. Novamente fica o meu convite. Se você já é aluno do Caminho do Timbre, você já sabe do que eu estou falando e esse conteúdo que eu postei aqui hoje, ele vai somar com todo o embasamento e estrutura que você já teve. Se você ainda não é aluno, não esquece. Acesse esse link aqui embaixo para conhecer de perto toda a metodologia de um dos cursos mais completos da área no Brasil. Te vejo lá no Caminho do Timbre e te vejo aqui no próximo vídeo, então se cuida, um grande abraço.